Bom nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, louvando o nome dele. Irmãos, é muito bom, é maravilhoso, como o próprio hino que acabamos de cantar agora. Irmãos, eu vou ter que fazer um negócio que eu não gostaria de fazer, mas eu preciso fazer. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora pulem lá para o 12, tá? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Eu tenho que trazer uma palavra pastoral hoje, irmãos. Tá? Necessário. Eu ia fazê-lo, mas faz parte. Amados, olha só. Ai, Deus, me dá graça. Queridos, nós estamos vivendo um período único na história desse país. Ele é único. Nunca aconteceu algo semelhante ao que está havendo. Mas o pior não é ver como as coisas estão acontecendo, mas é ver a igreja de Deus, o povo dele, degladiando por conta disso. Irmãos, isso está deixando Deus profundamente triste, mas muito triste mesmo. E eu, em particular, estou muito triste também com algumas reações, algumas ações. Querido, o texto aqui é muito claro. Nós temos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve no coração dele e ainda tem. Ele está vivo, ressurreto, sentado ao lado de Deus. E eu fico tentando imaginar, pensar em Deus olhando para todos nós aqui na terra e vendo a igreja dele pela qual ele morreu, degladiando, irmãos, brigando, discutindo coisas que não competem, ou melhor dizendo, dentro do seio da igreja, a forma como nós estamos agindo. Está completamente fora da palavra. E aí, o verso 14 e 15 desse texto que nós lemos, prestem atenção no que os dois versos falam. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Todas as coisas. Sem murmurar e sem contender. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Aí nós vamos agora para o verso 15, que é mais enfático ainda, quando ele diz, para que sejais irrepreensíveis. Olha só, você tem que ter o mesmo sentimento que Jesus tem no coração dele. Você tem que fazer todas as coisas sem murmurações e sem contenda, para que, de posse dessas qualidades, de posse dessas virtudes, ok? Você seja irrepreensível. Presta atenção nisso, irmãos. Porque quando contendemos, quando dispomos o nosso coração de uma forma antibíblica, não é anti o que está aí fora, é antibíblica, tá? Nós deixamos de ser sinceros e não somos mais irrepreensíveis. Somos passivos de repreensão. E ele diz mais, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis. Então passamos a ter culpa também. Tá? E diz mais, para que nós sejamos inculpáveis no meio de uma geração, preste atenção nisso, não é a igreja, é a geração que está aí fora, corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Será que nós estamos realmente resplandecendo no meio dessa geração corrompida, como a palavra de Deus está dizendo, e perversa como ela está?
agindo da forma como nós estamos fazendo. E as bandeiras que são levantadas aí, meus irmãos, são diversas, né? Eu sou cidadão de dois reinos, enquanto estou aqui, sou cidadão daqui, então tenho que brigar, tenho que fazer, tem que acontecer. Mas eu olho para Jesus, irmãos, a questão é toda essa. Eu olho para Jesus vivendo em um império totalmente opressivo, né? Vendo o povo sofrendo sob o chicote desse império. E em nenhum momento eu vejo Jesus, né, dando qualquer recado numa direção de que, bom, você tem que fazer alguma coisa. Queridos, quem estabelece reis é Deus. E quem remove esses reis é Deus. É Deus. E aí eu fico imaginando, eu sei que eu vou na contramão de muitos pensamentos por aí, mas é porque realmente eu estou muito triste com o que está acontecendo. Terrivelmente triste. Né? O que está acontecendo aqui dentro, queridos. Aqui dentro. E eu quero dar um basta nisso agora. Vamos acabar com esse negócio. Aqui dentro não. Tá? Enquanto Deus ainda me permitir ser pastor dessa igreja, eu não vou permitir que esse tipo de comportamento antibíblico aconteça dentro da casa dele. Somos irmãos, queridos. Eu acho interessante que nós pensamos assim, bom, eu sou de direita, então o meu irmão de esquerda tem que pensar como eu penso. Ele tem que fazer as mesmas coisas que eu faço. E aonde que está escrito isso na Bíblia, irmãos? E eu vejo pelo contrário, eu vejo Paulo dizendo o seguinte, olha, está sentado com um irmão que não come carne, você não come também. É o que eu vejo na palavra de Deus. Amados, a liberdade é dom de Deus, não é do homem. Não é porque está lá na Organização dos Estados Americanos e tal. Não, a liberdade é dom de Deus. Deus nos deu a liberdade. Então, todos nós somos livres para podermos expressar aquilo que pensamos, aquilo que cremos e aquilo que temos convicção. Queridos, não qualquer tipo de violência no sentido de nós ferirmos o nosso irmão, machucarmos ele, tá? É totalmente fora da palavra de Deus. Deus não manda a gente fazer isso. Eu quero que vocês me provem que o que está acontecendo hoje na igreja, o que está acontecendo hoje aí fora, é coisa de Deus. Tem gente morrendo por conta de manifestação. Aliás, já morreu. Né? Pessoas sendo feridas e machucadas. A manifestação ela é legítima? Ela é legítima. Não estou aqui contra a manifestação, mas eu sou contra a ação em decorrência dela. O que está acontecendo com o povo? Estamos nos dividindo. Preste atenção nisso. O diabo está fazendo aquilo que ele sempre quis fazer. Dividir o povo dele. O povo do Senhor. E é contra isso que eu tenho que lutar. É contra isso que qualquer pastor em sã consciência tem de lutar. Não pode deixar o povo se dividir. Que é isso? Por causa de convicção política. Meu Deus do céu, que coisa mais... Acredito, mas se eu não fizer nada, o país afunda. Irmãos, o país está na mão de Deus. O país está na mão. Você quer fazer alguma coisa pelo seu país? Bote o seu joelho no chão. É sinal que você não está orando. Sabe? É sinal que você não está orando pela sua nação, pelo seu governo. Porque o que está escrito na palavra de Deus, o mandamento é esse. Ore pelos seus líderes. Ore pelo seu país. É só isso que nós temos que fazer, irmão. Não estou dizendo aqui que devemos ser apolitizados, que não podemos, de alguma forma, contestar alguma coisa. Podemos, irmãos, mas tudo dentro da normalidade, dentro dos padrões bíblicos. Dentro dos padrões bíblicos. Jesus, quando estava diante de Pilatos, né, Pilatos indagou ele: você é o rei dos judeus? Foi que Jesus respondeu para ele: você que está dizendo isso. Ele poderia ter reclamado esse direito que era dele? Poderia.
Podia reclamar sim, tá? Mas não fez. Em nenhum momento ele reclamou, ele reivindicou esse direito. Queridos irmãos, vamos prestar atenção no que a palavra de Deus nos manda fazer. Você pode ser cidadão desse mundo, sim. Pode reivindicar direitos, sim. Tudo isso é lícito. O que nós não podemos fazer é excedermos esse limite, essa linha que o Senhor coloca para nós. Fazei todas as coisas. Olha só, a ordem é essa, é uma ordem de Jesus. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Murmuramos contra o nosso irmão e contendemos com ele. É o que está acontecendo hoje. E aí, o próprio Deus nos fala o quê? Através de Paulo. O que ele diz? Como é que você quer ser irrepreensível? Como é que você quer ser não passivo de repreensão se você age dessa maneira? Porque estamos ofendendo o nosso irmão, estamos machucando ele. Se ele tem uma convicção diferente da nossa, queridos irmãos, tá? Deixa ele ter. É uma convicção dele, está no coração dele ou dela. Por favor, não vamos atacar isso, não vamos ferir o nosso irmão, como está acontecendo. E eu não vou admitir isso aqui dentro. Em nome de Jesus, eu não vou admitir isso aqui dentro. Com ninguém. Todo mundo aqui tem o direito de pensar o que quer pensar. Tá? Nós não temos linha partidária, irmãos. Não temos. Você milita aquilo que você acha certo. Lá no céu, queridos, e aí eu encerro, lá no céu, quando estivermos diante do Senhor Jesus, é que nós vamos saber realmente. Vou falar sobre isso hoje. Né? Vai ser aberto o livro da vida, mas também serão abertos os livros, está no plural, registros ao nosso respeito. Muita coisa que nós julgávamos ser certa, Jesus, não, vamos ouvir do próprio Jesus. Ó, Cleitão, pisou na bola aí, meu irmão. Não é isso aí, não. Fez errado. E eu julgava ser certo. Entendem? Então, precisamos ter a vida cristã, ela é de equidade acima de tudo. Equilíbrio. Equilíbrio. Precisamos ser equilibrados. Lembrem-se sempre disso. Nós não nos exaltamos, nós não fugimos das linhas que a própria palavra nos diz para ficarmos. Bem? Então não vamos nos contaminar, porque nós estamos, como o texto diz, o quê? No meio de uma geração perversa. E a Bíblia nos manda ser luz para eles. E como é que nós vamos ser luz para eles? A gente vai, é isso mesmo. Entendeu? E eu estou vendo muito cristão fazendo isso. Eu não aguento mais. Eu quero dizer para vocês, eu não aguento mais. Todos os grupos que eu participo estão brigando. Eu não aguento mais, irmãos. Não aguento mais. Não tem mais nada de útil no que está sendo falado. Se vocês não estão cansados, eu quero dizer para vocês que eu estou cansado. O processo foi democrático, entendeu? E vamos respeitar o que a maioria escolheu. E a partir de agora nós oramos pelo presidente Lula. É isso que nós temos que fazer. Orar por ele, orar pelos seus ministros, orar por todos aqueles que vão compor o novo governo. Tá? E não ajudar a fomentar a confusão que está aí fora. Amém? Não votei nele, mas eu respeito o que a democracia determina. E muito mais ainda eu sigo o que a palavra de Deus me manda fazer. Como pastor e como servo de Deus. Amém? Amém. Bom, vamos para a escola dominical. Nós estamos estudando dentro desse escopo do estudo que nós estamos fazendo, nós estamos estudando as doutrinas apostólicas. Mas existem 4 doutrinas dentro do escopo do que nós estamos estudando e precisamos deixar claro uma coisa. Não há consenso sobre a forma como isto vai acontecer ou a maneira como isso vai se desenrolar. Entende? Não há consenso nesse sentido. Agora, é fato, e deixar muito claro, que
os 4 temas de que nós estamos tratando agora no final, esses 4 temas vão acontecer. Então, domingo passado, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição. Ok, haverá uma segunda vinda de Jesus? Notório, claro. Isso aí não tem como discutirmos que não vai haver. Agora, como ela vai se suceder? Aí entram as várias linhas de pensamento dos estudiosos. Né? Por que isso acontece, irmãos? Porque a Bíblia não é, digamos assim, enfática, clara em relação a esses temas. Ela traz algum conteúdo, ela traz alguma explicação, porém, essa explicação não é suficiente para que nós venhamos e, enfim, batamos o martelo e dizemos, é assim que vai ser. Ok? Então, eu tenho o meu pensamento, o Carlos tem o dele, e provavelmente muitos de vocês têm o de vocês. O que nós vamos fazer? Respeitar os pensamentos. É o que nós vamos fazer, meus irmãos. Tá? Porque isso aí não altera o circuito para nenhum de nós. Vai todo mundo para o céu desde que cumpra o que a palavra de Deus diz em relação à salvação. Aí sim, nesse ponto não tem discussão. Tá? Não tem linha de pensamento. É o que a Bíblia diz. Agora, o que gira na órbita da nossa fé, isso não altera a nossa trajetória. Amém? Então, nós vamos ver. Então, se você é milenista, amilenista, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meu irmão, siga em paz. Amém? Não vai ser eu que vou chegar para você e impor a minha convicção. É claro que eu tenho a minha. É evidente, o Carlos tem a dele. Você acha que nós combinamos em tudo? Não, ele tem o pensamento dele, eu tenho o meu. Da mesma forma como ele me respeita, eu respeito dele. Como o pastor Ala tem pensamentos que eu não concordo também, nessa área que eu estou falando. Vocês estão entendendo? O que nós estamos trazendo aqui é simplesmente o fato, vai acontecer. A segunda vinda de Jesus acontecerá. A ressurreição dos mortos, como nós vimos na aula passada, vai acontecer também. E da mesma maneira agora, não sei se vai dar para ver isso hoje, o arrebatamento da igreja, que são os 2 últimos tópicos desse estudo que estamos fazendo, o arrebatamento da igreja e o juízo final. Então vamos para o arrebatamento da igreja? Amém? E eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Quem puder ler. Agora, vamos procurar ser assim. Você achou? Já pega, levanta aí. Pode, por favor. Não, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Isso, são 5 versículos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Então vamos ler o que está aqui no texto da nossa apostila. Diz assim: o arrebatamento será um evento sobrenatural que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, o qual os salvos que ressuscitarem e os salvos que estiverem vivos serão retirados da terra ao seu encontro, ao encontro do Senhor, nos ares, sendo instantaneamente transformados em corpos incorruptíveis. Aí vem uma observação: não há consenso se o arrebatamento será visível ou secreto. E
e nem se ocorrerá antes, durante ou após a grande tribulação. Então nós não vamos, tá, tomar o tempo, não é perder tempo, mas tomar o tempo indo nessa direção, nessa linha. Nós vamos focar no fato que, o que o texto foi lido agora diz? Ele já mostra uma ordem de como que as coisas serão feitas. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, e o texto é claro isso, que quando Jesus voltar vai ter muito barulho, irmãos, mas muito barulho, tá? Som de... Imagina as trombetas do céu, não é essa trombetinha que nós temos aqui, não é as trombetas do céu tocando. O mundo inteiro vai ouvir. Vai ser um evento que vai ser notório, toda a humanidade verá o retorno de Jesus. E aqui fala de alarido, fala de gritos, gritos de vitória. Acabou, terminou. Então, gente, isso vai acontecer e vai acontecer dessa forma. Então, o texto já estabelece que haverá muito barulho no retorno do Senhor Jesus. Trombetas tocando, o rei está chegando. Eu tento imaginar, eu fico imaginando essas cerimônias de posse de reis aqui na Europa, enfim, essa coisa toda, e toda aquela pompa, toda aquela, né, aquela coisa acontecendo. Gente, isso não é nada com o que vai acontecer. A terra vai tremer toda. Tá? Os elementos, né, que conhecemos, que estão estabelecidos pelo próprio Deus, serão abalados. A volta de Jesus, esse retorno dele é certo. E o arrebatamento, o que é o arrebatamento? Como o próprio texto diz, os salvos em Cristo, os salvos, tá? Tanto os vivos quanto os mortos serão tirados da terra e serão levados ao seu encontro. A Bíblia fala num piscar de olhos. Nós estamos falando de bilionésimos de segundo, uma velocidade que nós nem imaginamos como ela é. Então, como é que vai ser o processo? Nisso nós podemos falar porque está escrito, então não tem como eu colocar a minha opinião em cima. O que ele está dizendo? Primeiro, os mortos ressuscitam, há uma ordem, tá, de como as coisas vão funcionar. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e logo a seguir os vivos ressuscitam. Quando acontece esse arrebatamento, automaticamente os nossos corpos serão transformados. Como o texto, como a própria palavra de Deus diz, que o que é corruptível não pode herdar o reino de Deus. Mas teremos que ser revestidos da incorruptibilidade. Então esse corpo mortal, ele deixa de existir e passamos a ter o mesmo corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. Isso é fato, não há discussão sobre isso, é o que está na palavra de Deus. Agora, Cleiton, e quando é que vai acontecer? Né? Vai ser antes, né, da tribulação? Vai ser depois da tribulação? É aquilo que eu prometi para vocês, que eu e o Carlos já estamos pensando em como fazer isso. Tá? Nós vamos fazer um estudo aqui, muito mais abrangente, sem preocupar com o encerramento, para justamente poder trabalhar todos os temas. Veja bem, nós não vamos definir aqui, esse que é o certo. Nós vamos abordar todos os temas até então conhecidos, pelo menos os mais evidentes, e aí passamos essa informação para os irmãos. E os irmãos vão orar, vão buscar a Deus, vão estudar as suas Bíblias. Não é ir lá para o YouTube. Não é ir para o YouTube. É você ir para a sua Bíblia e você conversar com Deus, falar com Ele. Senhor, me esclarece isso aqui, mostra para mim. Né? Eu mudei as minhas posições. Eu tinha outras posições no passado e no momento que eu passei a estudar a palavra de Deus, eu tive essas posições mudadas. Então, irmãos, cada um vai ter a sua posição. Amém? E não há nenhuma intenção da nossa parte de ferir, né, aquela convicção que você tem. Volto a repetir, isso não atrapalha na tua salvação. Ok? Isso não interfere na tua salvação.
Então, se você crê de um jeito ou crê de outro, não importa. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor, único Senhor da sua vida, é isso que vale. Então você vai para o céu junto comigo. Ok? O máximo que vai acontecer, se houver arrebatamento, você vai dizer, Jesus, já? Né? Meu Deus, nem esperava. E se não acontecer o arrebatamento, a gente vai pegar o nosso irmãozinho, que vai estar todo chororô aqui do nosso lado, aqui chorando, mas cadê Jesus? Calma, vai chegar, não é agora, mas vai chegar. Vamos comigo, não perde tempo não, segura aqui. Entendeu? É assim que vai funcionar, queridos. Amém? Vamos lá. Abram suas Bíblias, então, por favor, em Mateus, capítulo 24, dos versos 30 ao 31, e depois do 38 ao 41. Mateus 24, 30 a 31, depois do 38 ao 41. Quem achar, por favor, leia. Vamos lá. Mateus 24, quem achou? 30 a 31, depois 38 a 41. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro cantos ventos da terra, de uma a outra extremidade da terra. 38. Agora de 38 a 41. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado outro. Estando dois moendo na moinha, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o Filho do Homem. Mas, amém? Deu tudo. Agora, por favor, abram aí em Lucas 17, de 26 a 36. São 10 versículos. Lucas 17, isso aqui é uma escola bíblica. É para todo mundo participar. Lucas 17, de 26 a 36. Pode ler? Por favor. Amém. Lucas 17, de 26 a 36. Isso. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Amém? Duas coisas que a gente percebe de cara nos dois textos. Tem duas situações muito claras nos dois textos que nós lemos. Olha só, a primeira coisa que nós observamos é que o arrebatamento ele vai acontecer em um dia normal. Por quê? O texto diz isso, meus irmãos. Assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló. Comi, bebi, casavam,
dava-se casamento, vida normal. Vida normal. Ninguém vai estar pensando em arrebatamento. Ninguém vai estar preocupado. Dias normais, de trabalho. Vai ser nesse dia que Jesus volta. O que a Bíblia fala também? Quando ficarem dizendo paz, 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 lhes sobrevirá repentina destruição. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia é muito clara quanto a isso, a vida será normal nesses dias, quando o arrebatamento acontece. A Bíblia diz também que quando o próprio Jesus falando, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Por quê? Porque está tudo normal. Vamos ter os problemas da vida que temos aí, as guerras, é claro que isso vai ser muito mais acentuado, nós vamos ter cataclismas, tudo isso de forma mais acentuada. Já está acontecendo, mas vai evoluir para um ponto muito pior. Mas a vida no mundo vai ser normal. Não vai ser nenhuma assim, uma coisa especial. Nós estamos aqui no caos total. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus descreve uma normalidade no padrão de vida humana. E é por causa disso, meus irmãos, tá? É que as pessoas não estarão atentas. Por causa disso, porque a vida vai ser normal. E qual é a outra segunda coisa que nós percebemos nesse texto? Um vai ser tomado e o outro será deixado. Isso cria um vínculo com a salvação, porque a salvação é individual. Isso é importante entender, porque vai ter sempre alguém que está aqui, está trabalhando, está lá no seu dia a dia, no seu afazer doméstico, está na sua situação cotidiana, mas ele está ligado com Deus. Ele está ligado com Deus. É aquele camarada, né, que está atento aos sinais. Lembrem-se, Jesus nos manda, irmãos, é Jesus quem manda, olhem para os sinais. O crente que vai subir é aquele que está antenado com os sinais. Ele está vendo as coisas, ele não está de bobeira, ele não está alienado. Olhem para os sinais, e os sinais estão aí, irmãos. Se eu abrir essa porta, eu já começo a ter sinal na minha frente acontecendo. Então Jesus volta em um dia normal, tá? E volta para aquele que está atento. Então as três coisas que nós precisamos aprender agora, de início, sobre o arrebatamento. É fato, queridos, não temos como ignorar isso aqui. E por último agora, antes de eu passar para a Luana, que quer fazer uma pergunta. Tá bom. 1 Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 54. Primeira Coríntios capítulo 15, 50 a 54. É, 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 54. Isto afirma que a carne e o sangue não podem herdar. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita.
Amém. Então, queridos, entenderam bem? Dentro do foco desse estudo que nós estamos fazendo, tá? É tudo que nós precisamos saber de momento, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não é chegar para mim, Cleiton, mas e o milênio? Deixa isso para frente, tá? Eu estou me comprometendo com os irmãos, onde nós vamos fazer isso de uma forma muito tranquila, onde nós vamos abordar todos os temas. E aí, você vai fazer as perguntas que você quiser, está livre, pode fazer a pergunta que você quiser dentro dos temas que nós vamos responder. Olha só, quem faz a opção por essa linha de pensamento, tá, diz que será assim, né? O outro, e aí a gente vai abordando. Então eu e o Carlos vamos fazer isso com muito cuidado, com muito zelo, mas deixando claro o seguinte, aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, mas dentro do foco do estudo, tá? Nesse momento é tudo que nós precisamos. Pode falar, Marcinha. Pastor, só para tirar uma dúvida aqui. Então, eu acredito que, de repente, as pessoas pensam que, muitos acreditam a respeito da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação. Não deve ser por causa disso, porque aqui Jesus está falando que no ressoar da última trombeta é que nós vamos, né, ter os nossos corpos revestidos, então tudo vai acontecer. Mas então vai ter a primeira, segunda, terceira, quarta. Então, por isso que a gente vai passar pela tribulação? Será que é por isso que eles pensam dessa forma? Vai ser um ano de estudo, você sabe, né? Vai ser um ano de logo preparação e tal, né? São os irmãos que eu Pai do Senhor Jesus, amém? Quando a gente fala de arrebatamento, milênio, segunda volta, se a gente for honesto, né, eu sempre falo assim, tem aquela linha de pensamento que conforta o nosso coração, que você se identifica mais, né? Mas se a gente for justo, os dois lados têm argumento. Os dois lados vão ter argumento. Tanto o lado que diz que o arrebatamento vai ser secreto, eles vão encontrar, e existem argumentos na Bíblia que ele vai colocar para você, e você vai falar assim, realmente, se eu pegar nessa linha de pensamento, eu vou chegar nessa conclusão. Da mesma forma que existe a outra linha de pensamento que vai pegar nessa questão da última trombeta e tal. Então, assim, irmãos, como o Cleiton falou, para a gente fazer um estudo sobre isso, eu preciso mostrar para vocês as duas linhas de pensamento. E aí, compete a cada um, né, analisar ali. Eu conheço um pastor que ele, durante muitos anos, ele acreditava que o cavaleiro do início de Apocalipse, né, o cavaleiro do cavalo branco, do início, não do final de Cristo também, mas ele acreditou durante muitos anos que aquele cavaleiro já era Cristo ali, por conta ele tinha as argumentações dele e eram plausíveis, e ninguém conseguia convencer ele diferente. E um dia, ele lendo lá em Daniel, ele chegou à conclusão de que não era, entendeu? Mas ele tinha argumentos, ele tinha proposições, entendeu? E você não ia conseguir convencer ele. Mas com o tempo, estudando a palavra de Deus, ele chegou naquela conclusão de que é consenso para todo mundo, entendeu? Mas a questão é que sempre que alguém defende um ponto, essa pessoa defende um ponto porque acredita naquilo. Entendeu? E você tentar mudar o pensamento... Irmãos, entenda uma coisa. Só Deus consegue mudar o coração do homem. Você pode debater com outra pessoa qualquer assunto. Uma pessoa que se predispõe a debater qualquer assunto, ela tem uma convicção muito forte sobre aquele assunto. Não vai ser você, não vai ser eu que vou mudar o pensamento do irmão Reginaldo. E nem o irmão Reginaldo vai mudar o meu. Porque eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus argumentos, eu já me debrucei sobre aquilo. Percebe? Então o que acontece é que só Deus é capaz de abrir o entendimento para que uma pessoa ou a outra fale, não, realmente é assim. Então nesse caso, minha irmã, existem argumentos para os dois lados. A verdade é essa, existem argumentos para os dois lados. Existem argumentos plausíveis de que o arrebatamento é secreto, da mesma forma que existem argumentos plausíveis de que o arrebatamento não é secreto. Existem argumentos plausíveis de que o milênio é literal e tal. Também existem argumentos plausíveis de que o milênio não é literal. Entendeu? A gente tem esses dois e a gente vai ter que perder aqui um sábado inteiro
só falando sobre isso, só conversando sobre isso. De repente, um mês perdendo um sábado inteiro aqui, né? Nem perder, né? Ganhar para a gente poder discutir e analisar cada um desses assuntos. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, e todas essas questões que são referentes à escatologia, não são questões fáceis de você analisar. Porque quando tu fala de escatologia, não é você pegar o livro de Apocalipse, ler ele do capítulo 1 ao capítulo final, e falar, agora eu entendo isso. Você tem que voltar em Daniel, você tem que voltar em Jeremias, você vai ter que voltar lá em Gênesis para entender algumas coisas. O final é como se fosse aqueles filmes que a gente vai assistindo e no final tem um flashback de tudo. Você tem que pegar tudo aquilo para poder entender cada ponto daquele ali, né? E o próprio livro em si não é um livro linear. Não adianta você ler capítulo por capítulo, porque Apocalipse não é linear. Apocalipse é formado de ciclos concêntricos, onde o que está, dando um exemplo, falando que é o capítulo 1, 2, 3, onde o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 é a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. É como se João estivesse vendo uma batida de carro, nesse primeiro momento ele está vendo aqui, de frente, o carro bateu aqui. E agora Deus leva ele para uma outra perspectiva. E ele vai olhar aquele mesmo evento, só que de uma outra perspectiva. Agora Deus leva ele para olhar de uma outra perspectiva. Então João está sempre vendo eventos parecidos, só que de perspectiva diferente. É por isso que algumas coisas ali se repetem, e aí você fica meio perdido, e aí você já não sabe o que está acontecendo, porque de repente você está tentando ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como se fosse uma história linear, quando na realidade não é. Amém, irmãos? Amém. Claro, meu irmão, por favor. Por favor. Não, pode falar, fica tranquilo. E agora? Agora, Isso. Quando você fala onde é a última trombeta, né, tal, você está imaginando das 7, né? Só para te falar. Por exemplo, existem grupos que entendem que essa trombeta que Paulo fala em Coríntios 15 e a trombeta de 24 de Mateus, Tessalonicenses, é uma trombeta específica que nada tem a ver com as 7. Por exemplo, então, quando falando de a última trombeta, está falando para a igreja. É uma trombeta, porque a trombeta, você vai ver 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Entendeu? A última trombeta, quando toca, vem as 7 taças da ira de Deus. Então, alguns grupos associam, por exemplo, que é uma trombeta depois de tudo isso, ou pode ser no meio de tudo isso, como falou o pastor, mas é específica para a igreja. Vai dar um exemplo. Outros grupos associam a última trombeta como sendo a 4ª daquelas 7. Por quê? Porque o anjo diz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das 3 trombetas que ainda faltam tocar. Então aí eles entendem, a igreja não estaria aqui para receber o que vem depois. Um exemplo. Só para, entendeu? Para corroborar com o pastor e o Carlos falou. Então pode ser que a trombeta que esteja em Coríntios, em Mateus 24, em Tessalonicenses, não tenha sequer correspondência ante a última trombeta daquela 7ª. E pode ser aquela 7ª. Né? E pode ser que a gente passe pelo período da ira de Deus, mas não necessariamente sejamos atingidos. Eu acho que até o Carlos já comentou uma vez sobre isso. A gente pode estar, a ira de Deus está na terra, mas tem um grupinho que não é atingido por isso. Por quê? O que é que ele tem? Estão selados com alguma coisa? Por que eles não são picados pelos escorpiões? Por exemplo. Entendeu? É só para te falar. Sim, mas é isso que eu estou te falando, é independente. A igreja, e se a igreja tiver que passar por uma série de coisas,
tortura, não sei o quê. Ela é aquilo que nós sabemos, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Inclusive os que dormem, ou seja, os que já morreram para nós, está primeiro, né, é coisa de fração de segundo, como o pastor falou, bilionésimo, e depois os que estiverem vivos. Mas só para te dar uma ideia dessa questão de trombeta, de ira, né? Outros, eu entendo particularmente que os pré-tribulacionistas, como eu era antes, a gente aprende assim, não é porque eu estudei a Bíblia e vi que era assim. Eles usam de alguns, eu não vou chamar subterfúgios, que poderia ser grosseiro, poderia ser ofensivo. Mas, por exemplo, o entendimento que a palavra apostasia, que está em Tessalonicenses, mas no capítulo 2, não será assim antes que venha a apostasia. Essa apostasia seria retirada da igreja, porque a apostasia, ela significa também retirar-se. O que apostata, ele se retira do grupo da fé, ele abandona a fé. Aí a apostasia, eu acho bem forçada essa interpretação. Então você vai ver que a interpretação, talvez, de continuidade da igreja, e a hora que Deus quiser levar, ele vai levar, ponto final, a meu ver, ela se encaixa mais. Por isso que a gente vê muita gente que era pré-tribulacionista dizendo assim, não sei qual vai ser o momento. Não é com base em estudos, porque a pré-tribulação, muitas vezes, a retirada, você precisa fazer artifícios dentro de um raciocínio para encaixar o chamado puzzle. O que é puzzle? Puzzle é aquele, já viu aqueles brinquedinhos de encaixe? Vem com curvinhas para a criança fazer? Aí dá uma casa, uma floresta, uma coisa. Eu preciso de fazer encaixes da minha mente para interpretar, para poder continuar as pecinhas. Porque a Bíblia não dá respaldo. Aí eu vou lá e jogo uma peça. Não sei se o Carlos vai querer continuar a falar, só para dizer, porque o tema era só para dizer que essa questão de última trombeta não necessariamente é a sétima, porque a gente associa isso. Tem gente que entende que é a quarta por causa de por causa das 3 últimas trombetas que vêm sobre a terra. Então, há os que habitam sobre a terra. Mas essa noção de habitar na terra ou não pode ser interpretação também espiritual, porque nós, que está em Efésios, nós já somos cidadãos do céu. É como se nós não fôssemos habitantes da terra, espiritualmente falando. E pode ser literal, Carlos, desculpa. Tá? Obrigado, pastor. Que é isso, meu irmão? Por favor. Só para como é que fala? Quando a gente vai ter quando tem um filme, né, o pessoal coloca um teaser, né? Hoje a gente está cheio de palavra em inglês aqui. É para você ficar assim, como é que será isso? Como é que será isso? Todos os irmãos sabem a história dos 3 anos e meio, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, né? Vou ler um trechinho do que diz lá em Daniel. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, 3 anos e meio, amém, irmãos? Mas ele continua, o versículo não acaba aí. E ele fala assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tem mais 45 dias aí. Que 45 dias são esses? A gente foca muito, irmãos, muitas das vezes em repetir aquilo que a gente ouviu e a gente fecha o nosso entendimento como se não existisse mais Bíblia, né? Mas tem muita coisa para a gente estudar ainda, meu irmão, e muita coisa a gente ainda vai descobrir. Eu falo que tem coisa que eu escrevo de lápis na minha Bíblia que eu não tenho certeza daquilo. E aí eu posso apagar e ter um outro entendimento, amém, irmãos? Como? Aí depois desse estudo, nós 3 vamos falar sobre os princípios bíblicos. São 10, mas isso é muito rápido, tá? Aí a partir daí, acredito eu que ele já pode montar já esse estudo. Irmãos, olha só, isso que foi falado aqui agora é só para os irmãos terem uma ideia da grande discussão que há em torno do tema. Por isso que existem grupos que não se entendem na forma como veem, né, esses textos. E como o Carlos bem falou aqui, existe argumentação para os 2 lados, irmãos. Para os 2 lados. Por exemplo, eu era pré-tribulacionista até o dia que eu comecei a estudar a Bíblia. Então eu era pré-tribulacionista. Então eu cria dessa maneira. E cria mesmo, e defendia. Só que comecei a estudar a Bíblia
E percebi que não é por aí. Então, é aquilo que eu falei para os irmãos. Hoje, o que nós precisamos aprender? Primeiro, tá? Que esse arrebatamento ele está vinculado à salvação. Então, é o seu relacionamento com o Cristo, é a forma como você está com Deus, é que vai te possibilitar estar neste arrebatamento, ok? Então, é a sua salvação. Então, ela é pessoal. Duas estarão no campo, uma será levada e deixada a outra. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos entender, o arrebatamento vai acontecer num período normal, porque as pessoas estarão desatentas. A Bíblia é clara quanto a isso, então não tem nem como discutir isso. E a terceira coisa que nós precisamos entender é que esse arrebatamento, o retorno de Jesus será barulhento. Claro, vai ser a volta do Rei Jesus, é algo totalmente acima de qualquer parâmetro que nós possamos imaginar. Nós vamos ficar nisso aqui. Bom, eu tenho apenas 10 minutos, vamos ver se eu consigo. Juízo final. É outro tema polêmico. Ah, Cleiton, quando é que vai acontecer esse juízo? Mesma coisa. Tá? Não, agora a gente não discute isso. Nós vamos discutir. Gente, ó, eu tenho certeza de uma coisa. E eu vou fazer questão disso. Vou arrumar um aparato aqui de audiovisual, vou botar tudo aqui para o Carlos, irmão Reginaldo, a gente ter, tá, condições de mostrar mapas para vocês. Nós vamos investir o nosso tempo nesse estudo. Aí os irmãos podem escancarar aquelas perguntas cabeludas, entendeu? Que a gente vai tentar aqui dar um norte, ok? Mas vamos lá, vamos para o juízo final. Juízo final. O juízo final será o último evento da história humana, onde cada pessoa que viveu sobre a terra será julgada por seus feitos perante Deus. Os que foram salvos por Cristo herdarão a vida eterna, com novos céus e nova terra. Mas os que não creram em Deus, para se arrependerem do mal, serão lançados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observação, aí essa observação sempre vai ter. Não há consenso se o juízo final se dará logo após a segunda vinda, né, de Cristo, ou se ocorrerá somente depois do chamado milênio, uma doutrina a respeito da qual também não há consenso. Então, amados, nós não vamos discutir isso agora, mas com toda certeza falaremos sobre o milênio, falaremos sobre o que é ser um milenista histórico, e por aí vai. Tá? Tem linha para tudo quanto é lado aí, nós vamos discutir essas linhas. Agora, vai ter um juízo final. E ponto final. Vai haver um juízo final. E esse juízo final é para quê, meus irmãos? Tá? É um juízo onde vai ficar estabelecido e vai ser feito isso de uma forma bem clara, né? As pessoas que estiverem diante do eterno juiz, elas não vão ter como rebater e dizer que aquilo não aconteceu, que não foi assim, que vai estar muito bem claro, muito bem estampado. Todas as nossas ações, lembrem-se, nós vamos ler isso aqui agora, tá? Existem o livro da vida e os livros. Os livros. Esses livros é onde estão registrados todas as nossas obras nesta terra. E quando eu falo de obra, irmãos, é coisas boas e ruins. E são nossas ações. Tudo está escrito, queridos. Tudo está escrito. Tá? Então, aí como é que se vai processar esse juízo? Se ele vai acontecer antes, depois, durante... Irmãos, aí tem a questão do tribunal de Cristo também, que é um tribunal não de julgamento para perdição, mas para galardoamento. Será que isso é fato? Está na Bíblia mesmo esse negócio? Então, isso tudo nós vamos ver. O que nós precisamos entender, e é o foco do estudo, é que haverá um juízo. Entenderam? Nós não temos como escapar disso. Nós vamos encarar Deus, olhando para Ele, os olhos dele, aquelas chamas de fogo, e Ele vai falar conosco, preste atenção nisso.
Ninguém vai escapar disso. Então, o foco do estudo é te dizer assim, meu irmão, te prepara, porque haverá um juízo, onde nós estaremos todos nós diante de Deus. Amém? Então, deixa eu... Fala, Luana. Cleiton, fala que os justos não serão julgados. Como? Não entendi a pergunta. Os justos não vão ser julgados, não passará pelo juízo, que já é justificado pelo sangue? É matéria do outro estudo também. Mas vamos lá. Deixa eu falar, gente. Todos nós seremos julgados. Tá? E haverá, quer dizer, não vou falar assim, porque isso é matéria do estudo, e no estudo a gente vai colocar isso também. Mas nós cristãos também seremos julgados. Porque a palavra fala da doutrina do galardão, tá? O galardoamento. Se vocês prestarem atenção, a própria palavra nos adverte que haverá aqueles que serão julgados e não receberão galardão algum. Já parou para pensar nisso? Está na palavra de Deus, está escrito aqui. Okay? Então vai haver um reconhecimento da parte de Deus, haverá um reconhecimento, aqui ó, gente, rapidinho, haverá um reconhecimento da parte de Deus, tá? Em relação ao que fizermos aqui nesta terra, ok? Então, se você é um cristão, se você é um salvo, tá? Você vai estar um dia diante de Jesus, tá? E Ele vai ser aquele que vai distribuir os galardões, a palavra de Deus que diz, segundo a obra de cada um. Amém? Então a doutrina do galardão ela é verdadeira, ela existe, só que também há muita discussão em cima disso, ok? Não sabemos o que é esse galardão, não sabemos o que ele implica, né? Mas sabemos que será algo que vai fazer uma diferenciação, tá? Entre aqueles que foram os fiéis verdadeiros e aqueles que não foram tão fiéis assim. Amém? Então, eu conheço pessoas que já falaram isso para mim. Para mim não importa, eu posso estar lá debaixo da ponte, entendeu? E o fulano de tal passar lá num carro dourado em cima da ponte, eu vou ficar feliz, eu estou no céu. Gente, meu Deus do céu, esse pensamento mais medíocre que eu já vi na minha vida. Pois não. Mas só esse galardão tem a ver... Alô? Agora tá. Mas esse galardão tem a ver com as nossas obras, certo? Então, tem a ver também, assim, tipo, com as pessoas que você ganha para Jesus ou não. Se você não ganhou nenhuma pessoa para Jesus, então você não tem galardão? Olha só. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Então, tudo que você faz para Deus, você faz pela fé, até ganhar almas para Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Se o Senhor te guiar para você falar de Jesus para alguém, tá, e você não fizer, você está desobedecendo aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Ok? Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que vivem no afã do evangelismo, e como se o evangelismo fosse tudo. Tá? E não, tem que ser assim, tem que ser desse, e nem sempre é assim. A obra de Deus, ela abarca, tá? Então, uma série de situações, uma série de comportamentos que nós precisamos ter. E que adianta eu sair evangelizando na rua, mas se em casa eu sou um cão chupando manga? Dá para entender? Para pensar nisso. Né? Adianta o meu evangelismo? Adianta em alguma coisa? Aquilo que eu fiz vai estar trazendo algum proveito? Deus pode até usar aquilo que eu pregar na rua, né, para salvar um indivíduo. Mas a minha obra, a Bíblia fala o quê? Tá? Que vão ter palha, feno, madeira e as pedras preciosas. Né? Mas fala daqueles que serão salvos como pelo fogo, porque na hora que vier a chama, queima tudo. Meu Deus, não mais obra nenhuma, pegou fogo em tudo. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção que esse juízo de Deus, ele não está associado apenas a uma vertente, a um tipo de comportamento. Não, está associado à sua vida cristã. Como bem já foi muito bem dito, vida cristã, vida não é religião. Não é religião.
Cristianismo não é religião, é modo de vida. É como você conduz a sua vida nesta terra. Ok? Então é assim que tem que funcionar. Então, tudo que Deus for julgar em nós, esse foco, é o foco dele. Amém? Pode falar. Só para colocar a tradução, né, do grego de galardão seria a recompensa, seria um salário. E salário pressupõe trabalho. E eu costumo falar com a Val em casa, uma vez ela me perguntou, mas o que eu faço para a obra de Deus? E aí eu falei com ela, bem, se você não fosse comigo para a igreja, você não olhasse o Davi, não teria condições de ajudar o Cleiton. Se eu não ajudar o Cleiton, não tem condições do pessoal que está lá no Nordeste assistir o culto. Então, tudo aquilo que você faz aqui é passível de recompensa. A questão é que nenhum de nós é chamado para não fazer nada. Eu acho que é aí que a gente tem que parar e pensar. Cada um de nós aqui somos chamados para fazer um trabalho aqui dentro. Se você só vem para cá, só senta no banco, só se alimenta, de repente você precisa repensar algumas coisas. Porque como que você vai ter salário se você não trabalha? Amém? Pode falar, meu. Tem que ligar. Exatamente, aproveitando o que o Carlos falou, foi bem, calhou exatamente o primeiro texto que o pastor leu de Filipenses 2, 12 e 13. Ele fala assim, no finalzinho do 12, isso, só para dizer, para operar a vossa salvação com temor e com tremor. Por que ele fala isso? Por que para operar com a devida reverência? Devido ao versículo seguinte, que diz que Deus é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, por exemplo, você sentiu a vontade de vir para o culto. Deus colocou no teu coração, ele está dizendo. Você veio, como o Carlos falou, você efetivou, e Deus colocou no coração que você viesse. Agora, como que o que o pastor acabou de falar e o Carlos, como que você está fazendo isso? Como que, entendeu? É com temor e com tremor? Ou é por obrigação? Ou é, desculpa a expressão, que saco, demora, e isso. Eu tenho que evangelizar. Eu vou porque eu sou da igreja. Como? Porque Deus te colocou no seu coração, tanto o querer quanto o efetuar. Lembra que Efésios diz que as boas obras foi Deus que preparou antes para a gente realizar? Então a pergunta é, como que eu estou fazendo? Não é o que eu estou exatamente fazendo, é como que eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo reservou para mim no corpo. Não interessa se você é o dedo midinho do pé, a mão, pescoço, parte peitoral, é como que você está executando. É com temor e com tremor, porque você não tem nenhum mérito. Não há de que se orgulhar, nem eu nem você, porque é Deus que opera em nós o querer e efetuar. Glória a Deus. Queridos, olha só, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Vocês podem me acompanhar na leitura. Mateus 25, a partir do verso 31. É um texto longo, por isso que eu vou ler rápido, por causa do tempo. Mateus 25, a partir do verso 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Prestem bem atenção aonde o texto está nos levando. Olha só para onde ele está apontando. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiros e hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim, e não irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Gente, o juízo de Deus será feito em cima do nosso comportamento, da forma como nós lidamos, né, com a nossa fé aqui neste mundo. É simples assim. E precisamos entender que o que acontece, o que é a apostasia? A apostasia é quando nos rebelamos ou não nos identificamos mais com aquilo que Deus diz na sua palavra. E simplesmente dizendo assim: não, isso aqui já tem que ser atualizado, não tem como eu seguir um negócio desse. É retrógrado, essa palavra é retrógrada, ela está fora de contexto. O mundo agora é outro. Então, quando você se rebela contra as diretrizes de Deus, você está se apostatando da fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito simples. Tudo vai estar relacionado ao seu comportamento. Porque a pessoa pode fazer o bem, tá? Ela pode socorrer o aflito, ela pode visitar o enfermo, ela pode até ir na prisão e não ser salva. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, foi muito bem colocado aqui a questão do que está no seu coração. Tá? A forma como você reage às situações, tá? Mas pelo seu coração, porque é para lá que Deus está olhando. É lá que Ele está vendo. Então, muita gente faz obras achando que com isso é o suficiente para ele chegar perto de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, porém, quando eu tenho fé em Deus, as obras são uma continuidade da minha fé. É o fruto que está saindo nos meus galhos. É isso que funciona. É assim que funciona. Mas quem é o dono da seiva? Quem é a nossa raiz? Aonde nós estamos enxertados? Essas considerações é que farão a diferença. Elas é que vão mudar o nosso rumo. Amém? Então, a questão do juízo final, que precisa ser entendida aqui, é que haverá um juízo, irmãos. E muitos de nós andamos nesse mundo como achamos assim: eu não vou ter que prestar contas a ninguém dos meus atos. Não! Vamos prestar contas dos nossos atos. Nós vamos estar... Eu quero que você imagine, quando imagino, eu tremo nas bases. Eu estando de frente para Jesus, e você acha que Jesus vai passar a mão na tua cabeça, irmão? É hora de juízo, irmãos, é juízo. Já viu o juiz pegando o cara que está lá do outro lado no colo? Ah, meu filhinho. É juízo, é lei, é o que está escrito. Os livros serão abertos. Você deve ter uma biblioteca a meu respeito. Vocês estão entendendo? Isso me faz tremer na base. Então, precisamos entender isso, ok? Então, a questão do galardão, ela é focada em cima desse juízo, e esse juízo é focado em cima do nosso coração. Tá? Como é que nós reagimos a tudo aquilo que Deus nos manda fazer através da sua palavra. Nós não poderemos continuar mais, tinha mais coisa, mas vamos parar por aqui. Esse assunto é palpitante, por isso que nós precisamos de tempo, irmão. Tempo, porque aí a gente fica, discute, aí vem um com uma teoria, outro vem com outra, e aí a gente vai discutindo isso, vai debatendo. É isso que é o legal de você estudar a Bíblia.
é você agregando conhecimento. O Carlos tem muito conhecimento, o irmão Reginaldo também tem conhecimento demais. E eu quero ver esses homens explicando e falando. Amém? Vamos ficar de pé?